Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos dar sequência aos nossos estudos, falando um pouquinho sobre o Brasil no século XIX. Vocês podem acompanhar com o módulo de vocês. Observando a imagem, podemos perceber que o Brasil no século XIX foi marcado por inúmeras transformações. Nós estudamos as grandes navegações, os grandes navegadores, o descobrimento do Brasil, o processo de colonização, como que se deu, o que aconteceu nesse período, quais foram as atividades econômicas que foi desenvolvida aqui no Brasil, quem era responsável pelo trabalho, já estudamos isso. E hoje nós vamos ver que, com a proclamação de Dom Pedro I, no ano de 1822, o Brasil se tornou-se oficialmente independente de Portugal, porque nós já vimos que o Brasil seguia as ordens de Portugal. E o Brasil, nesse momento, passou a ser independente. Porém, a escravidão foi mantida no país, assim como a grande desigualdade permanecia na sociedade brasileira. Vocês podem observar na imagem vários grupos sociais, dentre eles os escravos, que estão realizando trabalho de transporte de mercadoria e também de seus senhores. A corte portuguesa no Brasil. Observe a pintura a seguir, o momento da chegada de D. João, governante português, ao Brasil. No século XXI, a história do Brasil foi influenciada diretamente pelos fatos que ocorriam na Europa. Nesse período, França e Inglaterra estavam em guerra e Portugal, que era aliado dos ingleses, corria um sério risco de ser invadido pelos franceses. Por isso, o governante português, D. João, ele resolveu transferir a sede do governo de Portugal para o Brasil. Ele realizou essa mudança no ano de 1808. E quando mudou-se para o Rio de Janeiro, ele não veio sozinho. Trouxe consigo a sua corte, que era formada por milhares de pessoas. Assim que a corte chegou, foi baixado um decreto determinando que os habitantes do Rio de Janeiro deveriam, quando solicitados, ceder suas casas para quem estava chegando. Imagine só. E quem estava chegando era gente importante. Foram requisitadas as melhores casas da cidade, com tudo que tinha dentro. Com essas mudanças, o cotidiano no Rio de Janeiro mudou muito. Com a chegada da corte portuguesa ao Brasil, a cidade do Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil, não tinha estrutura para abrigar tantas pessoas. As ruas da cidade eram mal iluminadas, não recebia serviço de limpeza, também não tinha um sistema de esgoto, muito menos de água encanada. Assim, as pessoas tinham que buscar água em fontes públicas ou em poços. Os dejetos costumavam ser jogados no mar ou nas ruas ao céu aberto, o que podia causar muitas doenças. Ao observar na imagem, vocês vão perceber como era o dia a dia nas ruas da capital, onde era marcada por intensas atividades comerciais, celebrações religiosas e pelo trabalho dos escravizados. Foi nesse período em que D. João também realizou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, ou seja, os parceiros comerciais de Portugal poderiam estabelecer o fim do pacto colonial, ou seja, poderia comercializar os seus produtos com outras metrópoles. Isso ia fortalecer ainda mais o comércio na época. Vamos ver agora o trabalho dos escravos nas cidades. Nós já estudamos que os escravos, eles foram tragos para o Brasil, naquela época cerca de 750 mil pessoas que foram trazidos da África nas condições de escravos, vieram para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar e também na exploração do minério. Porém, alguns também foram trabalhar nas cidades.
porque naquela época a população que vivia na cidade brasileira era composta por também pessoas escravizadas. Os que foram para a cidade passaram a trabalhar nas ruas, carregando produtos ou carregando mercadoria nas condições de escravo de ganho. Também havia os escravos que trabalhavam nas residências dos seus senhores, que era conhecido como escravos domésticos. Eles cozinhavam, lavavam, engomavam, costuravam, fazia várias atividades na casa dos seus senhores. Eles também preparavam os alimentos e cuidavam das crianças. Podemos observar nas imagens os escravos realizando essas atividades naquele período. Vocês agora vão realizar as atividades sugeridas por tia nos roteirinhos e bons